E eu anotei o seguinte aqui. Além da instalação de sensações de ansiedade, nervosismo e tristezas permanentes, a gente também precisa falar sobre as doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que acontecem no nosso cérebro através das nossas emoções que afetam o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa, é comprovado cientificamente isso, que uma pessoa que guarda rancor tem a tendência muito maior de desenvolver câncer. Então, a gente pode entender que a mente é muito importante, porque até pouco tempo atrás, até na igreja mesmo se dizia, não, depressão é um negócio do diabo, tá cheio de demônio. E não se entendia que se Deus fez o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eu já falei em algumas lições passadas que a alma é o centro das nossas emoções. E se a gente não cuida da nossa alma, que é o centro das nossas emoções, logo o corpo vai padecer. E se eu começo a desenvolver ansiedade, nervosismo, tristeza permanente, como eu anotei aqui, querendo ou não, eu vou me afastar do Espírito Santo. É ou não é? Porque a partir do momento em que eu coloco na minha cabeça, meu Deus, eu tô com uma doença, ou meu Deus, eu tô aperreado, meu Deus, não tenho dinheiro, não sei o quê, automaticamente eu coloco Deus em último lugar na minha vida. Eu coloco o problema no pedestal que ele não merecia estar. Então a gente precisa falar sobre as emoções justamente por isso. Porque não é uma coisa que Deus ele despreza, mas é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Aí o ponto 1 da lição, ele fala uma coisa que mexe muito comigo, que ele diz assim: se aposente da tarefa de cuidar de si mesmo. Alguém pode ler Salmos 18:6, por favor? Salmos 18:6. Quem achar pode ir. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. A gente vê, por isso que a gente deve aposentar a tarefa de cuidar de si mesmo, porque imagina, você daria, Vanessa, tu daria a chave do teu carro pro teu sobrinho dirigir? E por que a gente acha que a gente tem capacidade de cuidar de nós mesmos, sendo que Deus criou tudo, criou o universo, criou as pessoas, criou as nossas emoções e a gente não entrega nada nas mãos dele? A gente brinca de ser Deus muitas vezes quando a gente não entrega a Deus o nosso tudo, as nossas emoções principalmente. Porque, como eu falei, tudo interfere na nossa vida espiritual, seja para bom ou seja para ruim. E aí, como está dizendo no texto, lê de novo, por favor, Vanessa. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Em momento nenhum diz assim, eu clamei a Deus e fiquei no cri, cri, cri. Ele se inclina para ouvir o nosso gemido, para ouvir a nossa dor, o nosso clamor. Então, por isso que a gente deve aposentar essa tarefa. Aí aqui diz assim, muitas vezes situações difíceis também nos deixam encurvados, aprisionados. Talvez não fisicamente, mas no nosso interior. Dependendo do que acontece conosco e de como lidamos com os problemas, passamos a olhar para o chão, sem esperança e sem perspectivas. Enxergamos apenas a nós mesmos e não conseguimos nem perceber quando o Senhor está presente. Aí ele diz aqui, quem aqui, por mais dinheiro que tenha, já conseguiu, por conta própria, sem intervenção divina, olhar para uma pessoa e dizer, pelo meu dinheiro você está curado? Quem é que pode? Ninguém pode fazer isso. Aquilo que você não consegue resolver com as próprias mãos, coloque aos pés de Jesus. A maior forma de se aposentar da tarefa de cuidar de si mesmo é olhar para a cruz. Quando a gente olha para Jesus e olha para a cruz não como um símbolo de tristeza, Jesus está lá crucificado, porque tem gente que crucifica Jesus todo dia ainda, né? Mas Jesus ele já foi crucificado, mas ele não ficou na cruz. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo para sempre. E um dia a gente vai morar com ele. Então, aquilo que a gente não consegue, tem coisa que é a gente. Tem coisa que não é Deus, não é o diabo, é a gente que tem que fazer.
Mas tem situações em que a gente precisa colocar os pés de Jesus as nossas dificuldades. Aí eu trouxe aqui esse livro, que eu acabei de marcar a página, que é da pastora Thalita, que é a pastora da gente, que fala 21 princípios para viver o novo. E ela diz aqui o seguinte, eu achei muito interessante essa frase dela, que ela diz assim: aquilo que ganha a sua atenção ganha você. Tem outra mulher chamada Maria Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, que ela falou uma frase que eu levo para a vida, que é aquilo que faz você perder a sua paciência, o seu foco, ganha você também. Então, o que é que a gente entende com isso? Tudo aquilo que faz com que a gente deixe de olhar para Jesus e olhe para aquele problema, ganha a gente. Aí eu pergunto a vocês, é fácil no dia a dia? É muito fácil falar. Mas na vida, muitas vezes a gente passa por muitas situações que a gente diz, cadê Deus? Deus? Cadê? A gente pede até passa uma estrela cadente, passa um Uber aqui apitando, faça alguma coisa para eu saber que Deus está me ouvindo. Mas Deus ele também fala no silêncio. Deus tem formas de tratar. E uma coisa que eu li hoje é interessante, que diz assim, Deus, se Deus te dá tudo que você precisa, aquilo que você tem pedido e não chegou ainda porque você não precisa nesse momento. Mas entender isso com a nossa mentalidade rápida de Instagram, que posta uma foto com 10 mil curtidas, posta não sei o que, iFood, que pede, chega, não sei o que, a gente acha que Deus ele é assim. E Deus não trabalha na cronologia humana. Deus não trabalha no tempo da gente. Tanto é que a Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, por que é tão difícil para o ser humano entregar as suas emoções?